Bom, eu pessoalmente prefiro usar o aplicativo Clip Studio Paint para criar as minhas tatuagens, porque eu tenho maior facilidade com as ferramentas dele, eu acho um aplicativo mais completo, ele é mais profissional. Mas eu sei que é um aplicativo que custa dinheiro, né? A mensalidade dele no Tab S6 Lite, é R$ 25. Então, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo em que eu vou criar uma tatuagem usando o aplicativo Infinity Painter, que é um aplicativo grátis? Não exatamente. Você consegue usar ele grátis, só que ele tem uma limitação em relação a algumas ferramentas. Mas, diferente do Clip Studio Paint, você consegue comprar e pagar uma vez só. Então, é mais barato se você quiser um aplicativo que tenha funcionalidades interessantes, mas que não custe tanto assim. Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. Bom, eu sou um tatuador iniciante, então eu não tenho tanta experiência assim para dizer para vocês, olha, vocês devem fazer isso ou não. Eu tô aqui só compartilhando a minha experiência, como está sendo a minha evolução. E como eu falei anteriormente, eu geralmente uso o Clip Studio Paint para criar as minhas tatuagens, mas hoje eu vou usar o aplicativo Infinity Painter para criar uma ilustração não, para criar uma tatuagem para o meu namorado. Então, além de mostrar como que eu faço isso no aplicativo, eu vou mostrar como que eu faço desde o começo buscando as referências. Bom, antes de começar, eu quero deixar aqui do lado passando o feed do meu Instagram, para vocês terem mais ou menos uma ideia de qual é o estilo de tatuagem que eu gosto de trabalhar. Eu curto muito cartoons e animes, então é o que eu tenho mais interesse em me especializar ao decorrer do tempo. E se você quiser me seguir, o arroba vai estar aqui na descrição. Eu tô aqui já gravando a tela do aplicativo do Infinity Painter, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como que funciona o meu processo desde o começo. No caso, eu venho aqui no Pinterest e busco a referência em relação ao que ele quer, ao que o meu cliente, que no caso vai ser meu namorado, quer tatuar. Ele quer tatuar um duende, então eu vou jogar aqui duendes. Bom, eu tenho aqui as referências de duende, que algumas são bem macabras, inclusive, eu não tenho interesse em fazer coisas de terror, é para ficar mais fofinho. Eu vou usar esse boneco como referência para criar a minha ilustração. Bom, essa aqui é a interface do aplicativo do Infinity Painter, tá? Infelizmente não tem como escolher a quantidade de DPI, que é em relação à resolução da imagem, então a resolução desse aplicativo é a mesma para toda ilustração que você for fazer aqui. Eu não tenho certeza de qual é o DPI, então eu não vou dizer, porque né, eu não tenho certeza se é 150, se é 72, 75, mas enfim, você não consegue alterar essa resolução, coisa que você consegue no Clip Studio e no Ibis Paint também, tá? Eu vou aqui escolher os modelos que já tem disponível, você pode escolher qualquer um desses daqui, ou montar um modelo você mesmo. No caso eu vou criar esse padrão A4 e sem problemas. Eu só vi uma imagem de referência em relação à ilustração que eu quero fazer, esse duende aqui, e eu vou exportá-la como camada. Eu poderia exportar como referência, mas eu prefiro exportar como camada, e aí eu vou deixar aqui no cantinho. E aí eu vou criar uma camada acima e fazer minha ilustração. Você pode também fazer igual eu fiz aqui, deixar aqui do lado e utilizar dessa forma. Não precisa baixar a ilustração e trazer para cá. Eu acho mais fácil trazer a referência para cá por gosto pessoal mesmo, mas você pode deixar aqui do lado o aplicativo, o Pinterest, ou a própria internet, ou a galeria, se você quiser, dá para deixar aqui dessa forma, e aí você consegue ficar visualizando sua referência e ir desenhando aqui do lado as suas coisas, tá? Mas eu prefiro baixar e trazer para cá. Bom, eu já tenho um outro vídeo explicando melhor sobre os meus brushes favoritos do Infinity Painter, eu vou deixar linkado aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada depois, mas de qualquer forma, eu tenho aqui os meus favoritos. E dentro desses favoritos, eu tenho aqui esse pincel HB. Bom, esse pincel HB Pencil é o que geralmente eu utilizo para fazer os sketches. Então eu vou começar aqui a fazer o meu desenho utilizando esse brush, e aqui o tamanho dele tá 8 certinho, e eu posso criar aqui a minha ilustração do zero. Lembrando que temos aqui a fotinha de referência para poder eu criar a minha ilustração. Então vamos lá. Eu estou usando esse aplicativo Infinity Painter porque me pediram aqui nos comentários, tipo, super famosa, né? Me pediram, muita gente pediu, mentira, uma pessoa perguntou, e aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui mostrando que dá para utilizar outros aplicativos que não sejam tão caros quanto o Clip Studio Paint para criar a ilustração aqui, a tatuagem. Inclusive ontem eu fiz uma tatuagem do Inosuke de Kimetsu no Yaiba, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, passem lá no meu Instagram. Eu tô achando que tá muito grande, então eu vou diminuir aqui. Agora eu vou fazer o corpinho dele aqui.
Lembrando que a minha intenção é criar uma ilustração mais cartunesca, então não tem problema se ele não ficar realista, porque eu não gosto de realismo mesmo, então tenham isso em mente. Eu tenho aqui no canal também um outro vídeo falando especificamente sobre tatuagem, 10 dicas que eu dou para tatuadores iniciantes. Eu também sou tatuador iniciante, mas no caso eu já tenho algumas tatuagens feitas, tem gente que vai começar do zero, então talvez este vídeo ajude quem, assim como eu, estava muito na dúvida quando estava começando a querer tatuar. Então, se você tiver interesse, depois dá uma olhadinha nesse outro vídeo que talvez ele te ajude com alguma dúvida específica. Bom, nas minhas ilustrações eu costumo sempre criar 2 rascunhos. O primeiro é para ser um sketch bem mais bagunçado, que é o que eu estou fazendo aqui agora, que é uma coisa mais solta. Porque quando eu estava começando a desenhar, eu tinha o costume de deixar meus desenhos muito travados. Isso acontecia porque eu fazia um rascunho e depois já queria fazer a line art em seguida. Então eu aprendi que se eu fizer mais de um rascunho e eu for limpando ele aos poucos, o resultado fica melhor do que eu tentar acertar assim de primeira, entendeu? Então, para o seu desenho não ficar muito duro ou para você não ter esse medo de, meu Deus, tem que sair logo certo, faça mais de um rascunho. Faça um inicial bem rabiscado só com as poses mesmo, e aí depois você passa para a limpeza desse sketch para poder conseguir ter um resultado melhor. Bom, por que eu resolvi trazer esse vídeo para cá pro canal? Porque eu sempre vejo o pessoal enaltecendo bastante os iPads, e eu não estou falando que não é bom, realmente deve ser incrível trabalhar nele, só que o iPad tem um custo mais elevado. Então, se você quer dar o seu próximo passo em relação à tatuagem e começar a trabalhar com desenho digital, criar suas ilustrações num tablet, por exemplo, você não necessariamente precisa comprar um iPad, né? Eu utilizo o Tab S6 Lite, e ele me atende muito bem em relação às tatuagens, às artes que eu crio digitalmente, não só para tatuagem, né? Eu também crio outras ilustrações, mas falando de tatuagem especificamente, é muito bom utilizar ele para criar as minhas artes. Poupa muito o meu tempo, porque, querendo ou não, você fazer a tatuagem do zero no papel, primeiramente você não vai poder errar, né? E segundo que você vai ter que fazer vários decalques, caso dê algum problema na hora de colar, e caso você faça digital, você consegue imprimir vários decalques iguais, tendo feito um único desenho. Então, poupa bastante o seu tempo. Então, eu recomendo sim o tablet e o Tab S6 Lite para quem pretende começar a fazer ilustração digital para poder tatuar. E caso vocês tenham alguma dúvida específica aqui sobre meu processo de criação de tatuagem ou a respeito do tablet mesmo, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu adoro responder os comentários. Eu me sinto super famosa respondendo os comentários aqui. Uma coisa que eu acho bem importante de dizer é que se você pretende começar a criar suas tatuagens em um tablet ou no iPad, você precisa ter uma impressora, porque, né, você vai precisar imprimir as suas tatuagens, já que já está fazendo o processo no digital. E não custa barato isso, tá? Eu não sei se vocês têm noção, mas assim, a minha impressora, ela custou quase R$2.000. Depende um pouco do nível que você já tá como tatuador, na minha opinião, assim. Ou do que você já tem certeza do que você quer fazer, né? Se você tem certeza de que você quer isso, você quer investir uma grana e você tem, aí beleza. Mas se não, não tem problema. Você pode fazer todo o processo manual. Só que é aquilo, né? O processo manual demanda mais tempo e aí você, caso você erre o decalque na hora de colar na pele do cliente, você vai ter que fazer um outro do zero, coisa que aqui no tablet é só imprimir outro, né? Então, mas se você está começando, não tem problema, você pode fazer com o que você tem tranquilamente, mas é bom você estar ciente disso. Bom, vocês estão vendo que eu não estou fazendo desenho exatamente igual, eu usei a pose como referência e eu estou criando um novo personagem. Alguns elementos aqui do bonequinho eu vou utilizar aqui no meu porque eu achei muito fofinho, mas sempre tentando fazer coisas novas, coisas diferentes, porque, né, de novo, não queremos copiar o trabalho de ninguém e queremos uma coisa original. Bom, temos aqui nosso sketch limpo, não. Temos aqui nosso sketch meio pronto, e aí a partir desse esboço inicial eu vou fazer um outro sketch mais bem elaborado. E aí depois desse segundo sketch, aí sim eu vou extrair a minha line art,
e que vai ser o resultado final. Bom, no Clip Studio Paint tem uma ferramenta que eu consigo alterar a cor do desenho, e eu prefiro fazer assim porque na hora de passar a limpo, às vezes os traços meio que se confundem porque está na mesma cor. Só que no Infinity Paint não tem essa função, você não consegue pintar uma layer de uma vez. O que você consegue fazer é vir aqui, você vai no emoldurar, e aí agora sim você consegue pintar alguma coisa aqui e ficar de uma outra cor. Eu vou deixar meu sketch nesse tom de azul, porque vai ajudar na hora de fazer a limpeza do sketch. Eu acho que precisa pintar essa outra cor aqui, porque senão me confunde, mesmo que eu diminua a opacidade. Então vocês entenderam, essa camada que está em cima, ela está toda pintada desse jeito que está aqui, só que ela está presa à camada de baixo, então ela vai pintar apenas isso daqui. Daí o esboço fica com essa cor e eu consigo passar o desenho a limpo tranquilamente. Eu ainda diminuo um pouco a opacidade desse desenho aqui. Bem que ele ficou bem clarinho, eu acho que nem precisa. Mas esse azul aqui eu não gostei muito. Prefiro, deixa eu ver, um azul um pouco mais escuro. Vamos ver como fica. Porque esse azul de baixo estava muito claro e aí acho que dificulta até de eu enxergar os traços. Pronto, agora sim. Esse azul aqui me agradou um pouco mais. Mas vocês entenderam como funciona, qual é a minha intenção com isso. E aí eu venho aqui, diminuo a opacidade se eu achar necessário. Aqui eu acho que ainda não vou perder muito detalhe. E aí eu começo de novo agora com o mesmo brush de antes, esse brush HB Pencil. O tamanho dele eu vou voltar porque estava antes, acho que 10 tá bom. E agora eu vou começar, eu acho que na verdade eu vou usar esse Soft Pen para fazer a limpeza desses bolsos. Bom, eu não gosto de fazer ilustrações muito cheias de detalhe para tatuagem, porque eu acho que na hora de você tatuar, quanto mais simples for, simples assim, depende do seu ponto de vista, né? Mas eu acho que ilustrações mais simples ficam melhor, porque quando você vai tatuar, se o seu desenho tem detalhes muito pequenos, você vai precisar ficar trocando de agulha primeiro, e talvez aqueles detalhezinhos acabem sumindo com o decorrer do tempo, porque é natural que a tatuagem com o tempo, né, a sua pele vai renovando, então com o tempo ela vai dando uma clareada, não vai sumir, obviamente, né? Mas ela vai dar uma clareada. Então, dependendo da quantidade de detalhezinhos pequenininhos que você faz, vai desaparecer com o tempo. Então, eu não vejo por que ter esse trabalho todo fazendo coisas muito pequenininhas. E quando eu digo detalhes pequenos, é tipo assim, detalhes muito miudinhos. Detalhes pequenos, a tatuagem precisa para ela poder ficar bonita, ter o seu charme, mas coisas muito pequenininhas ou muito fininhas não tem necessidade de ter porque vai desaparecer com o tempo, no meu ponto de vista como tatuador iniciante, tá? O Infinity Paint tem algumas ferramentas interessantes, por exemplo, você consegue fazer um traço e segurar que ele faz ali essa forma geométrica. Isso também serve para círculo, por exemplo, você vem, faz o círculo e segura e ele fica. Então eu acho isso bacana. É uma ferramenta que acho que não tem no Clip Studio Paint, inclusive, mas ajuda bastante. Bom, tem vários outros aplicativos que vocês podem testar para poder criar as ilustrações de vocês para tatuagem. Eu não me adaptei com alguns, por exemplo, o Autodesk Sketchbook eu simplesmente não consigo usar, não gostei, mas tem gente que curte bastante, então cabe a vocês testarem os aplicativos que tem o Ibis Paint, tem o Krita também, que é de graça, 100% de graça. Dê uma procurada que vocês vão encontrar alguns aplicativos bem bacanas que talvez vocês se adaptem um pouco melhor até, né? Quem tem iPad só utiliza o Procreate, mas a gente que não tem iPad e a gente também não precisa, tem essa outra opção. Gente, não sei vocês, mas assim, eu odeio desenhar à mão. Odeio com todas as minhas forças. Sério. Nunca fica bom como eu acho que deveria ficar. Mas enfim, né? Bom, como eu consegui engrossar aqui esses dois lugares, eu acho que na hora de tatuar eu vou poder usar uma agulha um pouco mais grossa para fazer o chapéu e esse shortinho aqui, porque eu acho que vai chamar uma atenção, vai dar um destaque a mais nessas duas regiões e eu achei legal. Aqui nessa ferramenta vocês conseguem fazer tanto isso de só mexer básico, você só consegue levar para lá e para cá. Esse âncora que tem aqui foi o que vocês viram que me permitiu rodar a ilustração aqui, mas você também tem esse distorcer, que permite que vocês façam essas angulações aqui bem diferenciadas. Eu acho isso bem legal, porque fica quase que como uma ferramenta de deixar 3D o desenho. E tem também esse arquear que permite que vocês deixem o desenho bem mais distorcido, mas de formas diferentes. Permite que vocês façam mais angulações do que a outra opção de distorcer. Esse arquear permite que vocês façam ângulos no desenho de vocês. Bom, eu vou aqui criar mais uma camada agora acima.
E antes eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz com o anterior. Eu vou criar essa camada, emoldurar, escolher uma cor aqui para deixar o meu decalque, vou usar agora o vermelho, meu decalque não, o rascunho. E aí eu vou usar um brush de caneta, eu acho que vai ser esse aqui, deixar ele bem grande para conseguir pintar. Isso, tá bonitinho. Nossa, ficou perfeito. No Clip Studio Paint ele faz isso mais automático, é só você escolher a cor e ele pinta tudo de uma vez. Mas enfim, aqui tem que fazer isso aqui, pelo menos dá pra fazer isso, né? Não é como se você não conseguisse, só é um pouquinho mais trabalhoso. Então agora eu vou começar o meu processo de limpar o rascunho para um decalque final. Nesse caso aqui, como o vermelho ficou bem bonitinho, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dele. E eu tô usando esse brush no tamanho 10. Mas eu vou diminuir ele quando for fazer esses outros detalhes, porque senão os detalhes vão acabar sumindo. E como eu já tinha comentado que eu queria que ficasse mais grosso o traço do chapéu e do short, eu vou aproveitar e fazer desse mesmo tamanho já esse shortinho aqui dele. Tá, então eu acho que aqui ficou ok já desse tamanho. Agora eu vou fazer um traço menor para as roupas dele e depois um traço um pouco menor para o rosto, as mãos e a perna dele aqui no caso. Então vamos lá. Eu espero que uma tatuagem de doente não seja apropriação cultural, senão eu vou ser cancelado. Não vou nem postar no Twitter, porque o pessoal de lá cancela todo mundo. Outra coisa que eu acho importante dizer, que foi uma dica que eu peguei com a minha tatuadora Laura Ross, é que eu evito colocar detalhes que vão ficar muito colados um com o outro. Porque com o tempo, a tinta da tatuagem, ela pode não, né? Provavelmente ela vai expandir na sua pele. Então, se os detalhes estiverem muito pertinhos, com o tempo, essa tinta pode acabar expandindo e juntando, e aí o detalhe some. Então, por exemplo, nesse botãozinho aqui, eu deixando ele com esse espaço aqui um pouco maior entre essa blusa aqui, porque se eu fizer ele muito perto aqui, assim, muito grandão, e deixar esse espacinho mínimo aqui, na pele, isso com o tempo pode acabar juntando. Para evitar isso, quando eu preciso muito fazer um detalhe assim muito pertinho, eu acabo usando tinta branca para preencher aquele espaço, que aí o espaço está preenchido. Então a tinta preta não vai grudar porque tem aquele espaço branco no meio. Mas se eu puder evitar colocar esses detalhes que fiquem muito próximos um do outro, eu prefiro fazer assim. Foi uma dica que eu peguei com ela. Bom, no meu trabalho de tatuagem, como eu trabalho mais com black work, eu gosto de deixar alguns detalhes preto bem sólido. Então eu vou tentar fazer isso aqui com o sapatinho dele, essa parte e essa parte aqui também. Olha, até funcionou agora a ferramenta de preenchimento. Eu achei que ficou bem legal. Bom, eu queria acrescentar rachuras no meu desenho, na minha ilustração, só que não existe um brush específico para isso. Então eu tenho aqui no Infinity Paint essa ferramenta de rachura, porque o que ele faz? Ele permite que você faça traços só na mesma direção, e aí você cria a rachura. Só que aqui ele não impede que você faça isso e fique assim torto, né? Então no caso o que a gente pode fazer é usar a ferramenta de seleção, cadê ela aqui? Essa varinha. Beleza, e aí ele preencheu aqui essa região. Eu não sei se eu consigo aumentar, expandir um pouco mais essa região da varinha, mas o que eu vou fazer agora é aproveitar que eu tenho aqui já selecionado a rachura, dou um OK, e agora a rachura vai ficar presa aqui dentro. Então eu venho aqui, faço as rachuras do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer mais fino, mais grosso, etc. Aí, de acordo com a formatação que está no seu pincel, vai ficando a rachura. Depois você pode fazer na outra direção. E aí ele vai ficando tudo retinho, no mesmo... Como se tivesse um ponto de fuga aqui. E aí você vai fazendo a sua rachura certinha. Só que, de novo, né, não tem um brush específico para isso. Para fazer isso aqui na tatuagem em si, dá bastante trabalho. Mas são esses detalhes pequenos que você vai acrescentando que vão deixando a tatuagem mais bonitinha. Só que no caso aqui eu não gostei muito dessa rachura junto com o quadriculado da blusinha dele. Então eu vou desfazer isso aqui. E o que acontece? Se eu quiser tatuar esse desenho nessa posição que está aqui, eu preciso inverter ele antes de mandar para impressão. Porque senão na hora que imprimir, vai ficar invertido o desenho. Lembre-se sempre disso. Quando vocês forem imprimir o desenho de vocês, lembre sempre de inverter a imagem. Então vamos lá. Temos aqui a ferramenta de seleção. Vamos espelhar. Então espelhamos o desenho. E aí, depois que eu imprimir o desenho deste jeito aqui,
dele invertido, na hora que eu colar na pele da pessoa, ele vai ficar na posição original que estava antes, que é a posição correta, mas sempre tem que inverter o desenho antes. Eu tenho aqui comigo o aplicativo referente à impressora que eu utilizo, deixa eu só salvar aqui. Aqui é a Epson, que eu tenho a impressora da Epson, então eu utilizo esse aplicativo, mando para a impressora e aí colo o decalque. Se vocês quiserem que eu grave aqui o processo mostrando a próxima etapa da tatuagem, porque eu criei só a arte, né? Se vocês quiserem que eu mostre como que eu faço para tatuar, nos equipamentos que eu tenho aqui e tudo mais, deixem nos comentários aqui embaixo que eu faço um outro vídeo mostrando eu tatuando alguém, tomara que seja meu namorado, que ele goste dessa ilustração, dessa arte, senão eu vou ter que criar outra, e aí... Enfim, né? Se vocês quiserem esse outro vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha tirado algumas dúvidas, ajudado vocês a perceber que dá para usar aplicativos gratuitos para criar ilustrações bacanas. Dá para fazer isso usando o tablet e o Tab S6 Lite. Você não precisa de um iPad para ser um ilustrador digital e nem para ser um tatuador. Você tem outras opções mais baratas, bem mais baratas, inclusive. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar na descrição, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.